Irmãos, é bom nós estarmos aqui na casa de Deus, né? E nós temos, como os irmãos têm falado, nós temos que pregar, irmãos, pregar a tempo e a fora de tempo, com as nossas palavras, também com as nossas atitudes, né? Quando o irmão Nelson dava o testemunho, eu lembrei de um pastor que fala que uma pessoa que não acreditava na Bíblia, não acreditava em nada, ela não acreditava em nada, ela vai para o inferno. Chega lá, ela fala, não acreditava que o inferno existia. Ele fala para o diabo, não, eu não acreditava que o inferno existia. E aí o diabo fala, o pessoal da fé é para o outro lado, para vir para cá você não precisa crer não. Ou seja, é engraçado, mas é triste, né? É triste porque passar a eternidade no inferno, passar o restante da vida no inferno, é algo que não agrada a Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e nós temos que fazer a nossa parte pregando a verdade para todos os homens. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje é O amor nos faz parar de fugir. Ele nos faz voltar aliviados. Nos faz voltar aliviados. Imagina uma pessoa que te causou um grande prejuízo. Uma pessoa que te fez algo mal, né? Ela foi ingrata, ou pode ter te roubado, né? E fugiu. Você ficou muito decepcionado e você quer que de alguma maneira Deus faça justiça. Você ficou com raiva, né? Afinal, você ficou no prejuízo e Deus é um Deus justo. Nessa noite nós vamos refletir sobre uma história parecida com essa que eu estou contando para você. De repente você já esteve nessa situação de sofrer um prejuízo, de sofrer uma afronta, né? A gente vai estar, irmãos, lendo a carta de Filemon. E aí o irmão Nelson pediu para que a gente abrisse 2 Timóteo, né? Depois de 2 Timóteo vem Tito e depois de Tito, Filemon. Filemon é uma dessas cartas, desses livros da Bíblia difícil de achar. Então eu vou ajudar o irmão, está entre Hebreus e Tito. Está antes de Hebreus e depois de Tito. Lá no Novo Testamento, né? Lá mais para o finalzinho. Filemon. Capítulo, só tem um capítulo mesmo. Isso. Filemon, capítulo 1. E nós vamos ler a carta toda. São 25 versículos. Enquanto eu preparava a mensagem, eu lembrei do dia que eu preguei em Judas, né? Judas também tem 25 versículos. E é uma carta bem curta. Filemon, capítulo 1, dos versículos 1 ao 25. Amém? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemon, nosso cooperador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tem para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te, antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar.
e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos eis de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meu companheiro. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai amado, esteja fazendo com que ela dê frutos no nosso coração, na nossa mente, nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós somos teus servos, ó Deus, e queremos ouvir a tua voz nessa noite, ó Deus. Ó Pai, peço que o Senhor abençoe as pessoas que estão nas suas casas também, acompanhando online. Ó Pai, essa noite foi uma noite que choveu muito no horário em que vínhamos para a igreja e alguns irmãos não conseguiram chegar até aqui. Que mesmo em casa eles possam estar concentrados na tua palavra, Senhor Deus, ouvindo também a tua voz. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós temos aqui três principais personagens. Paulo, o escritor da carta, assim como Timóteo. Nós temos Filemão, o destinatário da carta, a quem Paulo escreveu. E nós temos também Onésimo, um escravo que fugiu da casa de Filemão. Esse escravo, de alguma maneira, ele encontra Paulo e conhece Paulo na prisão. Não sei se também preso, não sei se levado por alguém até Paulo, mas a ilustração que nós vemos aqui, o desenho que nós vemos, é aqui de Paulo ensinando a palavra a Filemão, né? Uma pintura, né? Que tenta refletir um pouco dessa história. O que acontece? Ensinando ao escravo Onésimo. Paulo ensinando a Onésimo, o escravo, ali na pintura. O que acontece? Paulo, ele faz com que Onésimo volte ao seu senhor, a Filemão. Mas antes de Onésimo voltar, vai uma carta, fazendo um pedido especial a Filemão, né? Tem outros irmãos aqui que eu queria destacar nessa carta. A gente vê Timóteo como coautor. Timóteo está aprendendo de Paulo, é um discípulo de Paulo. Mas nós também vemos que na saudação, Paulo ele saúda Filemão, ele saúda a irmã Áfia e Arquipo, né? É bem provável que Áfia fosse esposa de Filemão e Arquipo seu filho. Arquipo, lá em Colossenses, os irmãos não precisam abrir, eu vou estar aqui abrindo, Colossenses capítulo 4, versículo 17, cabe também salientar aos irmãos que a igreja que se reunia na casa de Filemão era essa igreja de Colossos. Colossenses se reunia na casa de Filemão. Então no capítulo 4, versículo 17 de Colossenses, Paulo faz o seguinte: dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Ou seja, é bem provável que esse Arquipo, que Paulo também saúda, que seja ou filho ou irmão mais novo de Filemão, ele é ministro do Evangelho, ele é líder da igreja, ele recebeu um ministério do Senhor. Então nós temos aqui Paulo mandando uma carta a quem hospedava a igreja na sua própria casa. Pode passar, filha, por favor.
Isso. Eu queria, antes de tudo, irmãos, falando que Onésimo é um escravo. Falando que Onésimo era um escravo que pertencia a Filemão, um escravo que fugiu. Muitas pessoas, como o irmão Nelson falou aqui no seu testemunho, atacam a Bíblia sem saber. A Bíblia, ela muitas vezes relata, irmãos, contextos históricos da sua cultura própria. E nós temos aqui no contexto da Grécia, o contexto da escravidão. Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas, era médico e possivelmente escravo. Médicos eram escravos naquela época. Eram médicos de famílias que pertenciam aos seus senhores, né? Nós temos mordomos como escravos e alguns escravos que viviam bem melhor do que nós que somos livres hoje, com bem mais posses. Nós temos aqui, irmãos, antes de eu ir para esses textos, os irmãos vão lembrar que Abraão, antes de ter filhos, ele fala para Deus: será que Eliezer, o meu servo, vai herdar tudo que eu conquistei? Porque eu não tenho filhos. Ou seja, Eliezer era um escravo de Abraão, era um servo de Abraão, mas Eliezer era alguém de tanta confiança que quando Abraão manda alguém para escolher uma esposa para o seu filho, ele manda Eliezer. Então era muito comum os escravos serem amigos dos seus senhores. Nós temos também outro exemplo aqui. Eu não coloquei aqui esse exemplo, mas deixa eu pular. Vamos aqui, irmãos, eu queria ler esses dois textos com os irmãos. José era um escravo, irmãos. Esse é o exemplo. José era um escravo. José era um escravo de confiança de Potifar, que era senhor sobre toda a casa de Potifar. E era bem provável que José fosse muito amigo de Potifar, porque um homem pegado no crime que José foi pego, ele merecia a morte, mas Potifar manda ele para a prisão, poupando a vida de José, né? Ou seja, esse contexto de escravidão era bem diferente da escravidão que tivemos aqui no Brasil, do negro sendo açoitado, né? Do negro sendo tratado praticamente como um animal. Era bem diferente. E a Bíblia de maneira nenhuma apoia escravidão, a Bíblia de nenhuma maneira apoia qualquer tipo de opressão. E eu queria deixar claro nesses dois textos aqui, que são textos não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. Quando o povo sai do Egito, Deus ele começa a dar uma legislação ao povo, uma nova lei ao povo, dando assim uma identidade, um caráter ao povo, e ele manda ao povo o seguinte: Êxodo 23:9: também não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, um mandamento em relação ao estrangeiro. Aqui no Rio de Janeiro, nessas últimas 2 semanas, foi morto um estrangeiro. As pessoas falam que de repente foi vítima de racismo, né? Mas o povo de Deus, ele é convocado a tratar bem o estrangeiro, porque ele já foi estrangeiro. E nós, na verdade, hoje como cristãos, irmãos, nós somos estrangeiros aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós somos peregrinos. A nossa pátria é a pátria do céu. Agora aqui, esse outro texto fala sobre o contexto da escravidão, Levítico 25, 39 e 40. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como diarista, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu servirá. Na lei de Deus, existia um ano que era de 50 em 50 anos, chamado ano do jubileu, em que todo escravo era liberto. As terras eram devolvidas, como se fosse uma reforma agrária. Ou seja, Deus, ele tem boas intenções. Deus, ele tem bons mandamentos, e isso não só depois de Cristo, até antes de Cristo. Até ali, quando o povo estava se formando. E nós vamos ver ainda que agora já no Novo Testamento, no Efésios capítulo 6, dos versículos 5 ao 9, Deus nos dando mandamentos aos servos: você que é empregado, você que é servo, sirva ao seu Senhor como se estivesse servindo a Deus. E você que é patrão, você que é senhor, trate o seu empregado como se fosse seu irmão.
Porque você tem um Senhor no céu também, que é Senhor seu e dele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos nós temos o mesmo valor. Tendo muitos poder aquisitivo, tendo pouco poder aquisitivo, morando num condomínio luxuoso, morando numa comunidade, todos nós temos o mesmo valor para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, passando essa consideração sobre o contexto da escravidão, voltamos aqui para Filemão. Pode ir, filha. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, é uma genuína conversão. Eu queria começar falando de Onésimo. Onésimo, escravo fugitivo. Como é que ele demonstra essa genuína conversão, irmãos? Voltando para a casa do seu Senhor. Paulo ensina o Evangelho. Paulo ensina a palavra de Deus, a vida dele é transformada, ele tem agora Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e ele volta para a casa do seu Senhor. Onésimo, irmãos, significa útil. O nome no grego significa útil. Então, aqui em Filemão 1, que nós lemos 11 e 12, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Então, Paulo, ele está mandando Onésimo de volta. E ele fala assim, antes ele era inútil, ele era um fujão, ele era alguém que te decepcionou, ele era alguém que te marcou negativamente, mas agora ele é útil. Agora Onésimo é útil, e eu estou te enviando de volta, porque ele é útil tanto para você quanto para mim. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo, nem o porquê, mas podemos afirmar que aqui Onésimo traz um prejuízo para Filemão. A simples fuga de Onésimo traz um prejuízo para o seu Senhor. E no contexto aqui, irmãos, eu quero ir para o carcereiro de Filipos, em Atos 16, um texto muito famoso, porque no versículo 31 fala, crê no Senhor Jesus e será salvo sua e sua casa. Paulo está falando isso para o carcereiro de Filipos. É provável, Paulo naquela noite, ele prega o evangelho para o carcereiro de Filipos, e depois ele vai na casa do carcereiro de Filipos, prega o evangelho para as pessoas da casa do carcereiro de Filipos, e naquele dia as pessoas aceitam Jesus e são batizadas no mesmo dia. Esse é o contexto de Atos 16, 17. É bem provável que na família de Onésimo tivessem escravos. É bem provável que na casa de Onésimo, a casa de Onésimo que foi salva, alguns escravos tenham aceitado Jesus e tenham sido batizados. E Filemão, como servo de Deus, orava por Onésimo. Filemão, como servo de Deus, queria a conversão de Onésimo, mas Onésimo foge. E aí de repente Filemão perde a esperança. Como é que eu vou pregar o evangelho para Onésimo agora? Ele fugiu, né, irmã Ângela? Onésimo fugiu. Como é que eu vou pregar o evangelho? Mas como a irmã Ângela deu testemunho, eu não vou deixar de orar. Então nós não podemos deixar de orar por ninguém. Agora, vê, longe, a gente não sabe se foi numa prisão em Roma ou se foi numa prisão em Éfeso. Onésimo encontra quem? Um dos maiores pregadores e evangelistas de todos os tempos. O nosso irmão Paulo. E Paulo ele fala assim, é um filho que eu gerei na minha prisão. Ou seja, Onésimo nasceu de novo. Onésimo agora é útil. E Paulo fala, recebe-o como se tivesse recebendo o meu coração. Irmãos, que palavra Paulo dá para Filemão, que peso ele joga nas costas de Filemão. Filemão agora vai ter que receber um escravo que foi fugitivo, um escravo que pode até ter dado prejuízo, como se fosse o próprio Paulo.
Recebe-o como se fosse o meu próprio coração. E que coração é esse, irmão? O coração de Paulo. E agora nós vamos para o Paulo. Pode passar, filha. Paulo, irmãos, ele fala o seguinte, versículos 8 e 9. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor. Os versículos 8 e 9 da carta de Filemão. O que Paulo está falando aqui é o seguinte: eu poderia te mandar, mas eu estou te pedindo em amor. O coração de Paulo é um coração humilde, meus irmãos. E o nosso coração tem que ser humilde. Eu fico imaginando exemplos de hoje, né? Eu, como apóstolo, te ordeno. Porque você está debaixo da minha cobertura espiritual, você tem que fazer o que eu mando, Filemão. Filemão, como pastor, Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso, e é bem provável que Epáfras, o fundador da igreja de Colossos aqui, tenha sido evangelizado por Paulo. Então Paulo fala assim: olha, como pastor do teu pastor, eu te ordeno. Mas não. Paulo, com toda a autoridade que ele tinha, Paulo, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, com toda a instrumentalidade nas mãos do Senhor, ele fala: eu te peço em amor, eu não te ordeno. Eu tenho até essa confiança em Cristo para te ordenar, mas eu te peço em amor. Esses dias conversava com um colega, que ele é pastor também, é bombeiro, é pastor, serve aqui comigo. Hoje em dia ele está frequentando uma Assembleia de Deus aqui em cima, o A. Silva, e ele falou que o pastor dele pediu uma reunião 1h da manhã. Ele era um pastor subordinado a outro pastor, né? Uma reunião 1h da manhã com todos os pastores e obreiros da igreja. Era alguma reunião que Deus tinha revelado para ele que tinha que ser 1h da manhã. E o A. Silva falou assim: eu não vou. A Silva tem a voz mais grossa do que a minha. Ele falou assim: eu não vou. E o pastor inquiriu dele: não, mas você está sobre minha cobertura espiritual, eu sou autoridade na sua vida. Ele falou: eu não vou, eu trabalho. O que eu vou fazer na igreja 1h da manhã se eu tenho que acordar 6 da manhã para trabalhar? Você não trabalha. Falou para o pastor dele. Ou seja, justo, né, irmãos? Podia ter ficado sem ouvir essa. Mas existem muitos líderes totalmente desconexos da realidade do povo, líderes que nunca pegaram ônibus, líderes que não andam a pé, líderes que não trabalham e ficam ordenando as pessoas como se fosse fácil para os outros. Não tem a humildade de Paulo. Eu te peço, Filemão, eu te peço em amor. Paulo, ele também se mostra, irmão, já de idade, né? Ele fala: eu, velho e prisioneiro. Ele ainda com uma idade e numa prisão, ele não deixou de fazer a obra que o Senhor o confiou. Ele não deixou de pregar o evangelho, ele não deixou de dar frutos. E ali mostra como ele é frutífero. Irmãos, gerei Onésimo nas minhas estranhas. Paulo, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Versículos 9 e 10. Nós não sabemos como esse fruto foi gerado, mas nós sabemos que foi gerado. E eu digo a vocês, irmãos, não se menospreze, seja por causa da sua idade, seja por causa do seu grau de instrução, seja por causa da sua limitação. A sua limitação pode não ser uma prisão como a de Paulo. Pela graça de Deus você está aqui e de repente você também está no seu celular, e eu creio que nas prisões não tem um celular, mas a sua prisão pode ser uma enfermidade, a sua prisão pode ser algo que você não gostaria de estar passando, uma situação que você não gostaria de estar passando. Mas ainda que você não esteja no lugar que você quer, do jeito que você quer, você pode ser usado por Deus como Paulo foi usado. Você pode dar frutos para a glória de Deus como Paulo deu. Não deixe que nada te limite. Nada te limite. Porque você está em Deus. E em Deus você ainda pode dar muitos frutos, assim como Paulo deu.
você pode fazer muito pela obra de Deus. Mas aí uma dica, cuidado. Cuidado. Há muitas pessoas que querem fazer muito para Deus, mas não deixa primeiro Deus trabalhar nelas. Antes de trabalhar através de você, Deus quer trabalhar em você. Deus quer te tornar humilde como Paulo. Humilde. Às vezes nós queremos fazer coisas, de repente assumir cargos, termos títulos, para mandar nas pessoas, para aparecermos. Paulo aqui não está aparecendo, Paulo está preso. Paulo aqui já está numa eternidade. Deus trabalhou muito na vida de Paulo. Antes de Paulo ir para a igreja de Antioquia e ser enviado em viagens missionárias, ele ficou um bom tempo recluso, estudando da palavra de Deus, aprendendo com Barnabé. Então antes, Deus quer fazer uma obra em nós, para depois trabalhar através de nós. Às vezes nós temos muita pressa e queremos fazer coisas e nem consultamos a Deus. De repente Deus ainda está trabalhando no nosso interior. Paulo também era sensível à missão, irmãos. Olha o que é falado aqui nos versículos 13 a 16 de Filemão. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, já não como servo, mas mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Irmãos, temos que ser sensíveis ao que Deus está fazendo e ao que Deus quer fazer. O que Paulo está falando aqui simplesmente é: eu queria que Onésimo ficasse aqui comigo. Eu queria que Onésimo ficasse aqui me servindo, ainda representando a ti, Filemão. No teu lugar, ele ficasse aqui me servindo. Mas eu te envio de volta. Porque pode parecer que eu estaria forçando a barra, sabe? Poderia parecer que não fosse voluntário. E quem sabe pode ser que ele tenha sido tirado de você por um pouco, para que retornasse para você para sempre. Paulo abre essa possibilidade. Quem sabe não é para Onésimo ficar aí contigo, Filemão, o restante da vida dele, te ajudando, sendo um servo valoroso na obra, na igreja. Recebe ele como irmão. É interessante, irmãos, como algumas pessoas que se intitulam servos de Deus, eles têm tantas certezas de coisas específicas. De repente, se fosse um líder cristão hoje: olha, eu estou te mandando, mas você tem 3 meses para ficar com o Onésimo, depois você manda ele de volta, tá? Porque Deus me falou. Será que Deus falou tanto assim com alguma pessoa? Nós que somos cristãos sinceros, nós oramos, nós temos dúvidas. E Paulo, ele também demonstra ter uma dúvida aqui. Olha, eu queria que ele ficasse aqui, mas eu estou te mandando. E pode ser que ele fique aí com você para sempre. Eu não sei, eu estou sensível ao mover de Deus. Há pessoas, irmãos, que dizem: assim diz o Senhor. Mas o que elas estão dizendo é o que está no seu coração e não o que o Senhor disse. E nós não podemos acreditar em qualquer um que fala isso. Nós temos um relacionamento direto com Deus. Tá bom, meu irmão, se Deus disse isso para você, eu vou orar e Ele vai falar comigo também. E essa é a possibilidade que Paulo dá a Filemão. Pode ser que ele fique aí contigo. Eu queria ele aqui, mas pode ser que ele fique aí contigo. Eu não sei. Paulo é sensível à missão de Deus. Por quê? Porque não é a vontade de Paulo, não é a nossa vontade, não é a vontade de Filemão, não é a vontade de Onésimo, é a vontade de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é para glorificar a Deus. De repente, Onésimo seria muito mais útil em Colossos. Porque eu fico imaginando, irmãos, a expectativa de Onésimo voltando para a casa de Filemão. O povo em volta já devia cochichar, né? Eu fui em Minas, em Andrelândia, e a irmã falou lá que em Minas, ela falou assim: pastor, o senhor tem que conhecer aqui um pouco da cidade, o senhor está trabalhando aqui a cidade é pequena, mas o povo tem língua grande.
né? Então eu fico imaginando naquela época ali em Colossos, irmãos, a notícia chegando, e Onésimo está voltando. Onésimo, o escravo que fugiu, está voltando. Será que Filemão vai dar umas chicotadas nele? Será que Filemão vai colocar ele para ser preso? O que será que vai acontecer? Onésimo está voltando. Mas, irmãos, Paulo incentiva a Filemão a amar Onésimo. Paulo incentiva a Filemão reagir de uma forma que um verdadeiro cristão reaja. Pode passar, filha, por favor, tá? Isso. Paulo incentiva Filemão a receber Onésimo, assim como receberia um irmão. E quanto isso glorificaria a Deus, as pessoas viriam, irmãos, a diferença na vida de Filemão. Mas, irmãos, reparem que Filemão é um cristão, é um companheiro, é um cooperador de Paulo. Filemão recebia uma igreja na sua casa. Filemão tinha sua família no Evangelho. Filemão, irmãos, era um servo precioso. Mas mesmo assim Filemão poderia cometer o erro de ceder às pressões do mundo e, por causa das pressões do mundo, castigar Onésimo. E esse era o medo de Paulo. Por isso que Paulo apela tão veemente a Filemão, né? Olha, recebe-o como recebe o meu coração. Então Paulo ele pede para que Filemão ame Onésimo, tratando-o como irmão, até mesmo como o próprio Paulo em pessoa, ou seja, acolha Onésimo, receba ele bem, receba como se fosse eu mesmo, Filemão. Eu sei que ele aprontou contigo, né? Mas perdoa ele, perdoa Onésimo. Alguns autores da Bíblia, irmãos, acreditam que além de Onésimo ter fugido, Onésimo também tenha roubado Filemão. Onésimo tenha levado alguma coisa da casa de Filemão, de repente dinheiro, não sei. Porque Paulo ele fala o seguinte, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei, se ele tem alguma dívida contigo, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida. É interessante essa expressão aqui no versículo 19, Paulo falando para Filemão, você me deve sua própria vida. E eu fiquei pensando, como é que Filemão pode dever a própria vida para Paulo? Eu levei ele no exemplo de carcereiro de Filipos. Pode ser até, o carcereiro de Filipos, irmãos, não tem nome. Pode ser que Filemão tenha se aposentado de Filipos e ele morar em Colossos. E ele pode ser o carcereiro lá de Filipos, não sei. Não estou afirmando isso, mas pode ser. Mas eu quero relembrar a história do carcereiro de Filipos. Paulo e Silas estão lá, eles louvam lá em Atos 16. E de repente as paredes da prisão caem. E o carcereiro ele pega a espada para se matar, porque ele acreditou que os presos tinham fugido. E Paulo fala, não faça isso, estamos todos aqui. E aí o carcereiro pergunta, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Pelo testemunho de Paulo. E Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ou seja, irmãos, esse carcereiro de Filipos devia a própria vida a Paulo. E é bem provável que Filemão tenha passado por uma experiência parecida, devendo porque Paulo ele fala assim, e não mencionei que me deve sua própria vida. Então Paulo está apelando veementemente a Filemão. Ele está apelando. Se ele te tem alguma dívida, põe na minha conta, que eu te pagarei. Se bem que você me deve sua própria vida, de repente, eu não preciso nem te pagar nada, né, Filemão? Esse é o tom da carta. Parece que Paulo tinha medo de que Filemão cedesse aos costumes que deveriam exigir uma punição exemplar para um escravo fujão. De repente os outros senhores que tinham escravo iam chegar perto de Filemão. Filemão, você não vai deixar Onésimo voltar assim, né? Vai virar exemplo. Imagina se todos os nossos escravos fugirem e nós recebemos eles com amor. Não pode. Iriam pressionar Filemão.
E quantas vezes nós somos pressionados a fazer o que Deus não quer? Quantas vezes nós somos pressionados por amigos, por colegas, assim, isso é bobagem, não faz isso. Exija seu direito, castigue esse escravo. Puna ele exemplarmente, para que nenhum outro escravo fuja na sua casa. Então Paulo, irmãos, insiste. Paulo faz essa carta pegando pesado com Filemão. E Deus também insiste conosco. Não façamos o errado, não cedamos às pressões do mundo, não queiramos agradar o mundo, não queiramos agradar os nossos amigos, queremos agradar antes de tudo ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, o pedido que Paulo faz para a glória de Deus é: ame Onésimo, perdoe Onésimo e obedeça o que eu estou te falando. Obedeça. E é interessante que no versículo 21, ele fala o seguinte aqui de Filemão, ele fala o seguinte: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ou seja, Paulo, ele tem esperança que Filemão vai fazer até mais do que Paulo pediu. Irmã Ângela sempre fala, né, que se nós fizermos somente o que devemos fazer, somos servos inúteis, né? Então temos que fazer mais. E essa é a esperança que Paulo tem em Filemão: faça mais até do que eu te pedi. De repente, se você der uma festa para Onésimo, vai ser até melhor. Filemão, dê uma festa. Esse escravo voltou. Ele estava perdido, mas voltou. Nós vamos chegando para uma parte de conclusão, irmãos. E aqui, Paulo, de uma maneira, ele representa Jesus, aquele que encontra Onésimo perdido, fugido, transforma a vida de Onésimo e o envia de volta para sua casa. E nós podemos ser, irmãos, representados como Onésimos ou como Filemões nas nossas vidas. Como Filemão. Filemão era um homem maduro na fé, hospedava a igreja na sua casa, tinha um filho que era ministro de Cristo, Arquipo, mas que precisava mais uma vez contrariar os costumes do mundo e manifestar a graça de Deus através do perdão. Ele devia continuar no amor de Deus, ainda que o chamassem de bobo, de frouxo, de maluco, com tons pejorativos. Filemão, tu é um bobão mesmo, esse cara foge, te rouba e você recebe ele de volta? Você não é homem não, Filemão? Tome uma atitude de homem. E quantas vezes o mundo não exige isso de nós, irmãos? Filemão poderia ser chamado desses nomes pejorativos, mas nós devemos continuar, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, a refletir o amor de Deus e ter um coração disposto a perdoar. Nós jamais ficaremos no prejuízo. O servo de Deus jamais fica no prejuízo. Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que nós estamos sempre ganhando, nunca no prejuízo. Ainda que nós daqui para frente vivamos uma vida que as pessoas nos ofendem, nos maltratem e sejamos injustiçados, sejamos presos injustamente, uma pena de morte injustamente, ainda assim seremos ganhadores. Por quê? Porque o viver para nós é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Jamais ficaremos no prejuízo, principalmente obedecendo a Deus. Aí que não ficaremos no prejuízo mesmo, porque aquele que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, achá-la-á. Esse vai ganhar a vida. É o que Jesus nos ensinou, é o que Paulo está pedindo na prática para Filemão. Mas nós também podemos, meus irmãos, ser onésimos. Às vezes nós podemos ter dado prejuízo a alguém. Às vezes nós podemos ter feito mal a alguém. E nós temos que nos permitir sermos transformados. Quando tiver ao nosso alcance, voltarmos e pedirmos perdão. Assim como Onésimo faria com Filemão. Com certeza, como cristão, Onésimo não chegaria lá em Filemão soberbo, falando assim: ei Filemão, voltei, quero ver o que você vai fazer. Não. Filemão, meu Senhor, me perdoa.
Eu só estou vindo aqui porque Paulo pediu. E nós a mesma coisa. Me perdoa, eu só estou vindo aqui porque Deus pediu. De repente, você não pode não se colocar no lugar de Filemão como alguém que fugiu do seu Senhor, como alguém que roubou o seu Senhor, mas com certeza, lá atrás você de repente fez mal a alguém. Você pode ter feito mal a alguém. E de repente Deus está pedindo para que você, como Filemão, volte e peça perdão. Volte e acerte as contas. A quem você precisa pedir perdão? De repente pode ser um parente, de repente pode ser um filho, de repente pode ser um amigo, de repente pode ser algum irmão da igreja. Irmãos, esse pedido de perdão é uma oportunidade de você manifestar a glória de Deus. De você dar seu testemunho e quem sabe gerar um filho na fé como Paulo gerava. Quem sabe essa pessoa que você precisa pedir perdão não é cristã. E que maravilha você ir pedir perdão a uma pessoa que não é cristã, essa pessoa estranhar e falar assim: nossa, o Guinter mudou mesmo. O Guinter jamais viria me pedir perdão, ele mudou mesmo. E através desse pedido de perdão, ele abriu os ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Quando acertamos as contas uns com os outros, também estamos acertando as contas com Deus. Assim como Paulo pagou a dívida a Onésimo, Jesus também pagou a nossa dívida. Isso aqui é interessante, irmãos. Paulo ele fala assim: olha, Filemão, se Onésimo te deve alguma coisa, põe na minha conta. É o que Jesus fez conosco. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus pagou o que devíamos, pagou os nossos pecados, e agora nós podemos andar aliviados. Nós podemos voltar aliviados. E vamos supor, irmãos, que eu tenha que pedir perdão para alguém, e essa pessoa seja uma pessoa muito esquisita. Eu chego lá: fulano, me perdoa. Que perdão nada, Guinter, tá maluco? Te perdoar, o que você fez é imperdoável. O problema é dele. Cristo já me perdoou. Jesus já pagou a minha dívida. Se Ele quiser me dar perdão, amém. Se não quiser me dar o perdão, não tem problema nenhum, porque Deus já me perdoou. E maior é Deus do que qualquer um. E se Deus não me condena, quem vai me condenar? O meu pedido de perdão já está dado. A minha parte eu já fiz, eu já agradei a Deus. Eu já fiz o que Deus me mandou. A dívida já está paga. Não precisamos mais fugir, não precisamos mais andar errantes, com medo de sermos capturados, porque nós fomos salvos, a dívida foi paga. Nós podemos voltar a viver, a sonhar, agora como novas criaturas gerados de novo, como filhos gerados pelo amor de Deus, para viver em novidade de vida. Não precisamos mais ficar com medo. Não precisamos mais ficar fugindo. Agora nós podemos ser úteis na obra de Deus. Podemos ser úteis na obra de Deus. Sim, meu irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor, fala Paulo a Filemão. Pode passar, filha, por favor. Não fuja, ame, perdoe, obedeça, cresça no Senhor. Onésimo foi um fugitivo e Paulo temia que Filemão agora se tornasse um fugitivo, não atendendo ao pedido de Paulo. Se Filemão não atendesse o pedido de Paulo de receber Onésimo como irmão, de perdoar Onésimo, agora seria Filemão que seria um fugitivo, fugindo de fazer a vontade de Deus, fugindo de fazer o que Deus queria. Irmão Couto, a Michela está dando aula lá para o Guigui. Se quiser levar as 2 crianças lá, ou as 3 crianças lá, para conhecer lá a salinha das crianças, ainda que... Sim. Tem máscara. Aqui, meu amigo. Aí, ainda que seja pouco tempo, elas ficam lá, né? Com as crianças, com o Guigui. Então, irmãos,
Não fuja, ame, perdoa, obedeça e cresça. Isso irá alegrar o coração de Deus e render muitos frutos para a sua obra. Eu queria, irmãos, esse é um convite para nós cristãos. Esse é um convite para nós que somos cristãos. Mas existe uma outra analogia nessa carta. Uma analogia para, de repente, alguém que ainda não aceitou Jesus. Alguém que ainda não entregou a sua vida para Deus. Alguém que ainda está fugindo e não sabe de quê. Alguém que não se encontra nesse mundo. Assim como nesta história, Jesus essa noite, Filemão, os irmãos de repente podem desconfiar que o Filos, ele tem alguma coisa ligada com amor, mas Filemão significa aquele que ama. Filemão é aquele que ama, ele também pode significar amante. Ou seja, irmãos, Filemão nessa analogia ele pode representar a Deus. E a humanidade está fugindo de Deus. As pessoas estão fugindo de Deus. Onésimo, o escravo fujão, pode representar qualquer pessoa que não tenha Cristo, que está fugindo de Deus. E nessa analogia, Paulo representa Cristo. Porque o que Cristo faz? Cristo nos encontra perdidos, fugitivos. Às vezes a gente não sabe nem de quê. Cristo nos transforma, nos ama, nos faz uma nova criatura e nos joga de volta para Deus. E nos reconduz de volta a Deus, assim como Paulo reconduziu Onésimo de volta a Filemão. Então, de repente, alguém que esteja nos ouvindo, alguém que esteja ouvindo essa mensagem, pode ser um Filemão, andando fugitivo, andando errante, andando com medo, andando com vergonha. Mas Jesus quer te encontrar, quer te transformar e quer te enviar de volta para Deus. Dizendo, a dívida dele já está paga, recebe Deus. A dívida dele já está paga. Meu irmão, minha irmã, nunca perca uma oportunidade de obedecer a Deus. Não fuja do seu chamado. Não fuja do que Deus tem colocado para você. E se você ainda não é meu irmão e minha irmã, não fuja de Deus. Entregue sua vida a Cristo, que Ele vai fazer com que você retorne a Deus. Ele vai transformar a sua vida. E antes você que andava se afastando de Deus, agora vai andar com Deus, se aproximando de Deus. E Deus vai te receber porque a dívida foi paga através de Jesus Cristo. Essa é a caminhada da igreja. A igreja está de volta à casa do Pai porque a dívida foi paga. E esse é o chamado de Deus a todos os homens. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor Deus. Nós te agradecemos por essa história de Onésimo e Filemão, o escravo que fugiu do seu Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai amado, porque essa história tem um final feliz, ó Pai. Onésimo é transformado e volta para o seu Senhor, e volta para a casa de onde fugiu. Ó Deus, nós te agradecemos primeiramente porque, como Onésimo, muitos de nós já voltamos para a casa do nosso Pai. Muitos de nós já voltamos a ter um relacionamento com Deus, ó Deus. Ó Pai, mas agora com esse relacionamento com o Senhor, ó Deus, nós não queremos fugir dos nossos chamados, nós não queremos fugir das nossas responsabilidades, nós queremos amar, nós queremos perdoar, nós queremos obedecer, nós queremos ter uma vida para a Tua glória, ó Pai. Ó Deus, mas eu também oro por aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, que ainda estão fugitivos e errantes. Nesse momento, essa pessoa tem a oportunidade de entregar a vida a Jesus e voltar para a presença de Deus e ser transformado e reconduzido à presença de Deus. Ó Pai, se há alguém nessa situação, que ele possa fazer essa oração comigo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, ser transformado e ir para a presença de Deus. Se você não tem Jesus, faça essa oração comigo, repita essas palavras, entregue sua vida a Jesus. Ó Deus, nós te louvamos pelo Teu grande amor, ó Pai amado, porque é por causa do Teu amor que nós não precisamos mais fugir, ó Deus, porque o Teu amor lança fora todo medo. E agora nós estamos na Tua presença, ó Deus. Que o Senhor possa completar a Tua obra em nossas vidas, que o Senhor possa completar a Tua obra na vida da Tua igreja, Senhor Deus. Que se há alguém entre nós fugindo,
que possa parar de fugir nesse momento, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai, a consolação e o conforto do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre toda a tua igreja espalhada na face da terra. E aqueles que creem digam amém. Deus te abençoe, meu irmão, uma boa semana. Bom, uma oração silenciosa, estamos encerrados.